Acerad, eu sou sua fraqueza? Várias delegações chegam no reino para prestar condolências à falecida imperatriz. Enquanto isso, Daphne observa de longe as carruagens que chegam ao castelo, ao mesmo tempo em que pensa como Acerad está se sentindo, ainda mais que ele teria que receber tantos convidados importantes. Enquanto ela observa o castelo, duas empregadas fazem comentários ácidos sobre ela e comentam o quão despreocupada ela é, que nem ao menos pensou no seu amigo Noel. Daphne fica surpresa e pergunta se aconteceu algo com Noel, já que ela não o vê há algum tempo. A empregada faz uma pausa e lhe diz que não há nada de errado e que ela deve se apressar, já que Sua Majestade logo passará por ali. Mais tarde, os sacerdotes de Queres adentram ao castelo, para a surpresa das empregadas, que comentam que, além deles serem muito rigorosos, não temem nada, além do próprio Deus, e também que sentem desgraças e forças malignas. A empregada não vê Daphne limpando o chão e esbarra nela, mas quando se vira e a vê, diz que não havia visto que o filhote de galinha estava ali e que ela estava atrapalhando. Ela pede desculpas por atrapalhar, e uma das empregadas cochicha com a outra, e em seguida se volta para Daphne, dizendo que era para ela estar limpando o quarto dos convidados, não o salão. Ela questiona sobre limpar um quarto com hóspedes nele, e a empregada a repreende, dizendo para ela fazer o que ela estava mandando, e que ela não estava em posição de discutir. Ela vai até o quarto de hóspedes e começa a limpar. De repente, o príncipe de outra nação entra no quarto e se depara com ela. E visivelmente irritado, diz que havia dito claramente que descansaria no quarto. Daphne pede desculpas, mas o príncipe diz que, se mandaram uma beldade para o quarto, significava o que ele achava que significa, e começa a acariciar Daphne, que está apavorada. Quando tudo parecia perdido, eis que Acerad aparece na porta do quarto, para o alívio dela. O príncipe da outra nação diz que a atitude foi totalmente desrespeitosa, mas, se apagar pelo seu erro, será tudo perdoado. Daphne entra em choque ao ouvir Acerad, concordando com o príncipe, e dizendo para ele se divertir. Ele sai do aposento, e o príncipe diz a Daphne que o príncipe herdeiro não salvaria uma vira-lata qualquer. Ela fica sem entender o porquê dele ter abandonado ela, até que alguém bate à porta, gritando que sentiram uma aura maligna vindo do quarto. E então, os sacerdotes de Queres entram no quarto e dizem que o lugar está emanando corrupção, e que a aura maligna está vindo do príncipe, que está se entregando à devassidão durante o luto sagrado. O príncipe Findas manda Daphne embora, e ela sai correndo do quarto. Ela pensa no que ela fez para tudo aquilo acontecer. No outro dia, enquanto as empregadas estão cuidando do jardim da falecida imperatriz e se questionando do porquê o imperador faz tanta questão de terem cuidado com o jardim, o imperador chega ao local, para a surpresa delas, e elas mandam Daphne sair do jardim, chamando ela de filhote da galinha. Durante seu caminho, imersa em seus pensamentos, ela dá de cara com o príncipe herdeiro, lhe dizendo que as flores combinam com ela, e comentando que, nos últimos dias, ela não foi até ele, mesmo quando ele a chamou. Ela pensa consigo que, mesmo com esse sorriso, ele a abandonou. E se ele a abandonou, ela não significa nada para ele, e simplesmente o ignora e segue seu caminho. O guarda a repreende, mas Acerad diz para deixá-la, pois ela está chateada com algo. Mais tarde, todas as criadas estão limpando a arena para o evento. De repente, é anunciado que o imperador está no local, para a surpresa de Daphne. Ele nota que ela está ali. Ele pergunta se ela é a filha de Beatrice e lhe diz que ficou sabendo do incidente com o príncipe de Findas, chamando ela de nojenta por estar flertando com os homens, para o desespero dela, que pede desculpas. Ela começa a chorar, e ele complementa dizendo que sua mãe também começava a chorar quando se sentia humilhada. Ele pergunta a Daphne qual é a sua idade, e ela responde 17. Então, ele diz que, já que ela é maior de idade, está dispensada dos afazeres, e a ordena para voltar a seu quarto. O secretário do imperador pergunta a ele o porquê de estar beneficiando a empregada, e o imperador comenta que ela está cada vez mais parecida com a mãe, e que será divertido brincar com ela. Daphne volta para seu quarto e pensa que trabalhar com zombaria era difícil,
mas ficar ociosa também é ruim. Eis que ela ouve as empregadas no corredor comentando sobre o torneio e falando que Aserad se feriu em combate. Ela pergunta a elas se era verdade, e elas dizem a ela que se ela quiser saber, que vá atrás da informação. Daphne pensa que, depois daquilo, ele nunca mais a procurou e que deve estar achando que ela é insolente, mas foi ele quem a traiu primeiro. Ela então é surpreendida pelo guarda real que a estava procurando, lhe dizendo que o príncipe está à procura dela. Ela chega nos aposentos do príncipe, ele dispensa o guarda e pede para ela chegar mais perto. Ela fica envergonhada, já que ele está enfaixado e sem camisa. Ele diz que estava prestes a trocar os curativos e, já que ela estava ali, se ela poderia trocar para ele. Na penumbra da noite, Daphne começa a trocar os curativos de Aserad e se pergunta se foi para isso que ele a chamou tarde da noite, sendo que ele poderia ter pedido para qualquer um fazer isso. Ele sorri, e ela se pergunta o porquê dele estar sorrindo. Aserad segura as mãos de Daphne e diz a ela que estava em dúvida se a chamava ou não, já que parecia que ela estava evitando ele. Ele pergunta se ela decidiu abandoná-lo pelo que aconteceu outro dia, e ele tenta se justificar, dizendo que ele não tinha escolha, já que o reino de Findas estava ajudando seu reino na subjugação no sudeste. Aserad diz que deveria ter dito ao príncipe que esta mulher era a fraqueza dele, o que deixou Daphne corada. Ele diz a ela para pensar bem, já que foi muita coincidência os sacerdotes terem ido justamente no momento em que ela estava no quarto com o príncipe, e lhe pergunta se ainda está com raiva dele, e ela diz que não, e que não havia percebido que o havia machucado. Ela pensa consigo que não pensou na posição do príncipe e sente que foi injusta com ele. E Aserad lhe diz que não permite que qualquer pessoa fique ao seu lado, mas que ela é diferente. Daphne começa a chorar e diz que está sempre pensando nele. Ele pergunta se ela realmente não sabe o porquê dele ter chamado ela aos seus aposentos. E ela lhe pergunta se ela é a sua fraqueza. E ele diz, quem sabe? Pedindo a ela para sair. Ele diz para si mesmo que ela não faz ideia do que significa para ele, mas que ela é apenas dele. Nota desta narradora. Sim, ele fez o que você pensou que ele fez.